A dedicação dos juízes foi enorme, a dedicação dos servidores também, e o atendimento foi um atendimento voluntário. O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, foi condenado a pagar R$60 mil por ofensas ditas em 1999 ao ex-presidente da República, Fernando Collor. Testamos com isso a nossa rede, as nossas máquinas, a nossa capacidade de atender a todos ao mesmo tempo. Como eu trabalhava na rua, vi a necessidade da sociedade a cada dia mais poder estar interagindo com a educação. Olá, boa tarde. Boa tarde. O ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, decidiu levar para julgamento no plenário da Suprema Corte mais um recurso da defesa de Lula, que pede a liberdade do ex-presidente, que está preso desde o dia 7 de abril. O próprio ministro tinha julgado o pedido prejudicado após o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negar o recurso ao Supremo. Porém, após um novo pedido dos advogados de Lula, o ministro Fachin decidiu reconsiderar a decisão. No entanto, ao contrário do que pretendia a defesa do ex-presidente, o caso não será julgado pela segunda turma, mas pelo plenário da Corte. O ministro deu prazo de 15 dias para a Procuradoria-Geral da República se manifestar, o que só vai permitir o julgamento do caso em agosto, após o recesso do Judiciário. E nesta terça-feira teve sessão do Conselho Nacional de Justiça. A próxima agora só no segundo semestre. O repórter Gabriel Ciafrei acompanhou o julgamento e agora ao vivo traz as informações. Oi, Gabriel, boa tarde para você. Oi, Rafaela, boa tarde para você, boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Justiça. A sessão de hoje foi a última do semestre aqui no Conselho Nacional de Justiça. As plenárias serão retomadas a partir do mês de agosto. Logo no início da sessão de hoje, a presidente do STF e do CNJ, a ministra Carmen Lúcia, fez uma análise dos trabalhos desenvolvidos aqui no CNJ. Na sequência, os conselheiros retomaram os julgamentos dos processos. Todos os detalhes agora na reportagem. Logo no início da sessão, a ministra Carmen Lúcia, presidente do STF e do CNJ, anunciou que o Conselho não vai realizar julgamentos no plenário por 4 semanas, mas disse que o Conselho Nacional de Justiça não entra em recesso. O acúmulo de atividades, inclusive, que são realizadas pelo Conselho Nacional de Justiça com os tribunais, que também não têm recesso, faz com que a gente tenha que ter um período durante um ano em que a gente possa ter esse deslocamento para a finalização de programas e projetos que precisam realmente da presença dos senhores conselheiros, da Corregedoria Nacional, que tem feito um trabalho permanente de inspeções em todo o país e que precisa de fazer a compilação dos dados, a própria presidência com alguns programas como o do Cadastro Nacional de Presos. A ministra também fez uma análise das atividades desenvolvidas pelo CNJ. Ela destacou o julgamento de processos administrativos disciplinares, a implantação do Banco Nacional de Monitoramento de Prisões e terminou parabenizando os juízes e servidores que atuaram nos trabalhos. Eu quero agradecer aos juízes brasileiros nessa sessão, uma vez que só faltam agora a ultimação dos trabalhos em Rio Grande do Sul, Minas Gerais e os últimos dados de São Paulo, porque a dedicação dos juízes foi enorme, a dedicação dos servidores também, e o atendimento foi um atendimento voluntário, porque os tribunais têm autonomia para escolher quais são suas prioridades. Os conselheiros também retomaram o julgamento de um processo administrativo disciplinar contra um desembargador do Tribunal de Justiça de Alagoas. Contra ele, a suspeita de recebimento de vantagens indevidas para conceder liminares a uma empresa ligada ao fornecimento de merenda escolar no estado. Na sessão anterior, o relator do caso, o ministro Aloísio Corrêa da Veiga, havia votado pela improcedência do processo e foi acompanhado por outros conselheiros. Hoje o julgamento foi retomado com o voto vista do conselheiro Luciano Frota. Ao fazer a leitura, o conselheiro afirmou que foram concedidas liminares mesmo após a manifestação de vontade no município de Alagoas de suspender o contrato e acordos entre o Ministério Público e o município para suspender o repasse de verbas à empresa. Citou ainda depoimentos de testemunhas. O conselheiro afirmou ter havido falta de cautela e de imparcialidade do magistrado. Considerou graves os atos. Ele votou pela aposentadoria compulsória do desembargador, com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. A ministra Carmen Lúcia também votou pela punição, mas, por maioria de votos, o plenário decidiu pela improcedência do processo administrativo disciplinar por falta de provas.
Outro julgamento importante concluído nesta terça-feira pelo Conselho Nacional de Justiça era o processo que tratava da expedição de escrituras públicas pelos cartórios, reconhecendo as uniões poliafetivas. O julgamento foi retomado com o voto vista do conselheiro Valdetário de Andrade e ele seguiu o mesmo entendimento do relator do processo, o ministro João Otávio de Noronha. O ministro João Otávio de Noronha havia votado pela proibição da expedição dessas escrituras públicas. O mesmo entendimento teve a maioria dos integrantes do plenário do CNJ. Rafaela, é com você. Obrigado pelas informações, Gabriel. E o ministro Marco Buzzi, do Superior Tribunal de Justiça, negou o pedido de Ciro Gomes para suspender a indenização por danos morais a Fernando Collor. O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes, foi condenado a pagar 60 mil reais por ofensas ditas em 1999 ao ex-presidente da República, Fernando Collor. As ofensas eram relativas à campanha eleitoral de 1989. Em primeira e segunda instância, a Justiça concedeu o pedido de indenização por danos morais. Ao requerer a execução provisória da sentença, o ex-presidente pediu depósito no valor de 301 mil reais, contando os juros moratórios desde o fato. Ciro Gomes tentou recurso no Tribunal de Justiça de São Paulo para que o processo fosse julgado em instância superior, mas foi negado. Ele entrou então com um agravo para tentar fazer chegar ao STJ o pedido de suspensão da condenação e reavaliação do valor a ser pago. Para o relator no STJ, ministro Marco Buzzi, de acordo com a jurisprudência do tribunal, os juros moratórios nas indenizações por dano moral extracontratual contam da data do fato. O ministro destacou ainda que Ciro Gomes não apresentou na petição os requisitos necessários para a atribuição do efeito suspensivo e que não demonstrou também que o pagamento levaria a eventual redução de bens, representando risco à sua subsistência. O pedido foi negado. O ministro Alexandre Agra Belmonte, do Tribunal Superior do Trabalho, concedeu liminar em habeas corpus para liberar o jogador de futebol Gustavo Scarpa para jogar no clube que escolher. O atleta busca a rescisão indireta do contrato com o Fluminense para jogar no Palmeiras. Pois é, Gustavo Scarpa entrou com uma reclamação trabalhista no fim do ano passado, alegando que o Fluminense atrasou salários e depósitos do fundo de garantia, mas perdeu em primeira instância. Para o ministro Alexandre Agra Belmonte, o atleta tem direito a trocar de time, já que a Constituição assegura a liberdade para o exercício profissional. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, Justiça Eleitoral faz testes nos sistemas que vão ser usados para registrar as candidaturas das eleições 2018. Testamos com isso a nossa rede, as nossas máquinas, a nossa capacidade de atender a todos ao mesmo tempo. A Justiça Eleitoral faz testes nos sistemas que vão ser usados para registrar as candidaturas de quem pretende participar das eleições deste ano. O simulado aconteceu em todo o Brasil. No Acre, por exemplo, os servidores testaram o sistema de candidaturas, que é o software que alimenta a base de dados do Tribunal Superior Eleitoral com as informações dos candidatos para as eleições de 2018. Os testes ocorreram simultaneamente em todos os regionais e também no TSE. O objetivo é avaliar se a ferramenta está em perfeitas condições de uso e se todas as funções de armazenamento de dados estão sendo desempenhadas com êxito, além de treinar os servidores que usarão os sistemas na Justiça Eleitoral. Simular o último dia do registro de candidatura. Todos transmitem os seus, como se fossem candidatos reais, transmitem candidatos fictícios na quantidade aproximada do que nós esperamos para esse último dia e testamos com isso a nossa rede, as nossas máquinas, a nossa capacidade de atender a todos ao mesmo tempo. Em 2014, a Justiça Eleitoral recebeu mais de 26 mil pedidos de registros de candidatura. A maioria no último dia do prazo. Tradicionalmente, 90% dos registros chegam no último dia, né? E nós temos que estar preparados para atender essa demanda. De acordo com o calendário eleitoral, as convenções partidárias estão autorizadas do dia 20 de julho a 5 de agosto. Com os candidatos escolhidos em convenção, os partidos já podem encaminhar os pedidos de registros de candidaturas até o dia 15 de agosto. Os ministros da segunda turma do STF julgaram o pedido de habeas corpus do deputado estadual Fernando Capês
ex-presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. O parlamentar foi denunciado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro nas investigações que apuram o esquema conhecido como máfia das merendas. No julgamento, o advogado de Capês alegou a ausência de justa causa por falta de provas e pediu o trancamento da ação penal. O ministro Gilmar Mendes, relator do caso, entendeu que os argumentos da defesa são válidos. Para ele, não há provas da participação do deputado no esquema de corrupção. Nenhuma testemunha, interessado, delator ou denunciado, quando ouvidos longe de um comprovado ambiente de coação, imputou ao paciente qualquer prática delitiva. A quebra de sigilo bancário e fiscal não apontaram nenhuma movimentação ou acréscimo patrimonial atípicos e a quebra de sigilo telefônico desautorizou toda a argumentação da acusação. Os ministros Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski acompanharam o relator. A devida vênia, para mim, isso não é um hard case. Para mim, isso aqui é um caso bastante simples. De abuso de autoridade na investigação direcionada a perseguir alguém. A denúncia baseia-se exclusivamente nas palavras do delator Marcel Júlio. Ela não foi confirmada por nenhuma testemunha, essa delação, e mais ainda, ela foi contrariada, desmentida pela prova documental e oral carreada aos autos. O ministro Edson Fachin votou contrário ao pedido. O trancamento da ação penal neste habeas corpus corresponde, na prática, uma antecipação de um decreto absolutório por inviabilidade da ação penal. A segunda turma do Supremo julgou também o pedido de habeas corpus de Milton Lira. O lobista é apontado pelo Ministério Público Federal como o operador do MDB na captação de propina a senadores do partido no esquema de corrupção que desviou verbas do Postales, o fundo de pensão dos Correios. Lira foi preso preventivamente em abril. A defesa alegou que não existe risco à ordem pública e nem ao andamento do processo, fatores legitimadores desta medida cautelar. O ministro Gilmar Mendes, relator do habeas corpus, votou pela concessão do pedido. Ele foi acompanhado pelos ministros Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. O ministro Edson Fachin não reconheceu o habeas corpus. Os brasileiros estão insatisfeitos com o sistema de saúde do país. Pesquisa feita pelo Datafolha a pedido do Conselho Federal de Medicina aponta que quase 90% da população desaprova esses serviços. Para 89% dos brasileiros, o sistema de saúde é péssimo, ruim ou regular. A avaliação revela o ponto de vista de 94% dos que têm plano de saúde e de 87% dos que dependem do SUS. E entre os serviços médicos hospitalares públicos, os considerados mais problemáticos são as consultas com especialistas, as cirurgias e as internações em UTI. As reclamações atingem também exames de imagem, atendimentos com psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas, por exemplo, e procedimentos específicos, como diálise, quimioterapia e radioterapia. Para 24% dos entrevistados, o mau atendimento está relacionado à demora do SUS em dar resposta às demandas encaminhadas. Mas a falta de recursos financeiros e a má gestão também são apontadas como fatores que prejudicam o sistema. Para falar mais sobre o assunto, recebemos aqui no estúdio a advogada Luciana Monhós. Boa tarde, obrigado pela participação em primeiro lugar. Obrigado. Eu que agradeço, é sempre um prazer vir falar sobre saúde aqui, né? Pois é, vimos na reportagem que mais de 90% da população brasileira está insatisfeita, né, com a saúde. E essa pesquisa ela se refere tanto à rede pública de saúde privada e de hospitais públicos, né? Agora, isso revela que a saúde está doente no Brasil e a saúde é um direito do Estado, dever de todos, né? É muito interessante a gente falar sobre isso porque o artigo 196 da Constituição determina exatamente isso, que a saúde é um dever do Estado e um direito de todos, mas ela vai ser realizada a partir de políticas públicas. A segunda parte do artigo a gente sempre esquece de mencionar e ela é muito importante, porque é assim que você consegue viabilizar a saúde ao cidadão, tanto no âmbito público como no âmbito privado. É muito importante a gente conseguir
conseguir enxergar esse aspecto, por quê? Porque é assim que vai chegar a saúde efetivamente à população e que não está chegando da forma como deveria. Agora, doutora, é um direito constitucional a questão do acesso à saúde e nós temos os registros como apontados nessa pesquisa da grande falha que existe nesse sistema. Em alguns pontos da vida nacional já existe o que nós chamamos de judicialização de determinados setores. Isso não aconteceu ainda porque pela quantidade de queixas que nós vemos normalmente nas reportagens, mas temos uma quantidade menor de ações judiciais acontecendo, isso não chegou ainda às barras da justiça? Na verdade, a judicialização da saúde ela tem aumentado e é muito importante a gente falar sobre ela porque é uma condição do Brasil, é algo muito específico daqui e da Colômbia, inclusive. Não é uma realidade, por exemplo, no Reino Unido, que também tem uma saúde para a população como um todo. Isso significa que há uma busca pela saúde da população, há sim uma luta que a gente está tentando de trazer o que seria melhor para o cidadão brasileiro. E esse é um debate que tem crescido cada vez mais, tanto no Supremo Tribunal Federal, como no Superior Tribunal de Justiça, que tem discutido a saúde, que tem determinado o que significa esse direito à saúde. Agora, no direito, nós temos o tempo razoável do processo, a duração razoável, né? Na saúde, existe essa duração razoável também no que se refere ao tempo de espera? Cirurgia, em alguns casos, nós temos aqui mais de 10 anos de espera, né? É um absurdo essa realidade no Brasil e vem aí a parte que eu falei sobre a importância das políticas públicas. Por quê? Porque a gente tem, por exemplo, uma lei que determina que a partir do diagnóstico do câncer, a pessoa tem que ser tratada até 60 dias. Então, no câncer, a gente já tem essa política pública de ter no máximo 60 dias para o primeiro atendimento. Em outras condições, não funciona bem assim. E a saúde ela é um conjunto muito grande. Para você realizar uma cirurgia, não basta só ter o cirurgião, você tem que ter uma equipe inteira de saúde, tem que ter também um anestesista, tem que ter a anestesia que o anestesiologista vai se utilizar. Então, há uma necessidade de gestão muito importante para você conseguir trazer ao cidadão essa cirurgia. E é por isso que acaba se demorando 10 anos. Por quê? Porque o cirurgião, ele consegue atender, mas não tem anestesia para o anestesiologista. Então, não tem como realizar a cirurgia. Aliás, nós temos dados escandalosos hoje aqui na saúde do Distrito Federal, faltando, entre outras coisas, os próprios catéteres das UTIs neonatais, ou seja, não se pode garantir a condição até de pessoas que estão nascendo, estão em condições de alimentação, inclusive, que não são garantidas. Isso tem levado, muitas vezes, até ao não cumprimento de decisões judiciais, simplesmente porque é impossível se cumprir esse atendimento. Insisto numa frase sua, é falta de política pública. É falta de política pública, é falta de gestão, é falta de conhecimento de quem está lá na frente, uma comunicação com quem está atrás. Não adianta também a gente só fazer uma lei e ter uma política pública e não se conhecer qual é o histórico da população que está sendo atendida. Agora, em relação a planos de saúde, né? Eu imagino que há também uma preocupação muito grande do consumidor, porque os planos aumentam assim de uma forma absurda, né? Agora, nos planos existe uma certa regulamentação para atendimento desse segurado, porque eles negam alguns atendimentos ou alguns procedimentos, né, que estão na lista da ANS, inclusive. O rol de procedimentos da ANS, ela determina quais são os seus direitos. Eu sempre falo isso para todo mundo. Olhe quais são os seus direitos. Existe um rol que você pode se utilizar e ele existe exatamente para a gente saber quais são os nossos direitos. E ainda assim, há algumas negativas, porque o seguro de saúde, ele sempre vai buscar algo para não pagar o que a gente estava tentando ser segurado. E isso, infelizmente, ocorre, mas é algo que seria ilegal, né? No caso por exemplo, tanto da questão da falta de atendimento, da fila de espera e de 10 anos para a realização de uma cirurgia, as consequências disso podem fazer com que, por exemplo, no caso dos hospitais públicos, o Estado seja acionado ou, no caso das entidades privadas, o hospital também seja acionado? Quando você vai buscar a justiça, você tem que buscar quem foi responsável pelo dano que você sofreu. Então, se você não conseguiu o atendimento a partir do hospital público, você tem que entrar contra o Estado pela negativa de atendimento à saúde. É algo muito importante a gente saber que no Brasil a saúde ela é um direito, ela não é um bem de consumo. E é por isso que é uma questão tão complicada e é por isso que a judicialização cresce cada dia mais. Porque é um direito que tem que ser entregue pelo Estado. E se você tem um seguro de saúde, então deveria ser o seu plano que deveria entregar isso a você. Maravilha, obrigada pelas informações, né? Obrigado, até breve. doutora, mais uma vez. É sempre um grande prazer estar aqui.
E a seguir você vai conhecer uma história de superação de um homem que, após 40 anos trabalhando como ambulante, conseguiu se formar num curso superior. Como eu trabalhava na rua, vi a necessidade da sociedade a cada dia mais poder estar interagindo com a educação. O Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação da Justiça ocorreu em Cuiabá. Os melhores projetos de comunicação foram premiados. A tecnologia mudou de maneira irreversível a forma com que as pessoas se conhecem, interagem, estudam, trabalham e se divertem. E não demorou para que essa revolução tecnológica chegasse também ao judiciário brasileiro, fazendo com que se pensasse em novas formas de comunicação. É importante esse trabalho da comunicação porque leva para o público em geral essa informação de forma clara e de forma traduzida, não é, numa linguagem mais simples. Foi pensando em como emplacar resultados na área digital que Cuiabá se tornou a capital nacional da comunicação do judiciário, com a realização da 14ª edição do Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação da Justiça, o Combrascom, o mais importante evento da área no país. Então eu acho que isso veio mais uma vez para agregar valor à comunicação, para mostrar a importância de uma comunicação séria, de uma comunicação que é bem pensada, planejada, estratégica e que vai ao encontro do que a população quer, que é a informação realmente correta. Cerca de 200 participantes de mais de 100 instituições debateram sobre uma forma de comunicação mais eficiente com o cidadão. O mundo está mais rápido, tudo acontece em tempo real, de uma forma cada vez mais transparente. E como a gente não pode mudar o mundo, a gente tem que se adaptar e, por consequência, então, o comunicador ele tem um papel muito estratégico nas organizações públicas, justamente para cumprir essa tarefa e, obviamente, zelar pela reputação, pela imagem dessas instituições e fazer com que o cidadão também se sinta mais confiante para participar da vida pública, que também é um aspecto fundamental da democracia. Após 3 dias de muito debate, o Combrascom 2018 chegou ao fim, com a festa que premia os melhores projetos de comunicação. É o Oscar da comunicação pública brasileira, todo mundo fica disputando bastante nas categorias, é todo mundo querendo ganhar esse prêmio e aqui em Cuiabá nós tivemos um recorde de inscrição. Teve categorias que a gente teve mais de 30 projetos inscritos. Isso significa que é muita produção, é muita gente trabalhando e trabalhando duro pelo Brasil para que a população brasileira consiga entender melhor esses órgãos e essas instituições. Um dos vencedores do Prêmio Nacional de Comunicação e Justiça foi a edição do livro Foi Assim, Vidas, Olhares e Personagens por Trás dos Processos Trabalhistas, do TRT de Mato Grosso, que conquistou a primeira colocação na categoria Publicação Especial. Nossa equipe está muito feliz, porque é realmente a coroação de um trabalho que a gente fez com muita dedicação e durante muitos anos. E outro premiado no Combrascom foi o programa Link CNJ da TV Justiça, que ficou em primeiro lugar na categoria Reportagem de TV, com a matéria sobre a pesquisa da Universidade Federal do Ceará com a Organização das Nações Unidas, a ONU Mulheres, que identificou que vítimas de violência doméstica no Nordeste têm média salarial mais baixa que as demais mulheres. A reportagem é de Fernanda Mui Laerte, a produção de Regina Souza e edição de imagens de Rafael Pinheiro. Parabéns aos colegas do programa Link CNJ. Parabéns também à nossa equipe, né? Que é a equipe de sucesso, né, Cadu? Com certeza. Agora um exemplo de superação. Você vai conhecer a história de um homem que, depois de quase 40 anos trabalhando como ambulante, ele conseguiu o diploma de curso superior. Marcos fez a faculdade de Direito para mudar a vida dele e a de outras pessoas. Marcos Luiz, de 46 anos, é o mais novo advogado de Petrópolis, no Rio de Janeiro. A história dele é de superação. O autônomo só ingressou na faculdade de Direito e conquistou o diploma depois de andar muito pelas ruas da cidade onde trabalhava como vendedor ambulante. A ânsia de estudar era muita, a vontade de estudar, porque como eu trabalhava na rua, via a necessidade
da sociedade a cada dia mais poder estar interagindo com a educação, com o aprendizado. Por enquanto, Marcos mantém a rotina árdua para garantir o sustento da família, acorda às 5 da manhã e só volta para casa no fim do dia. Muitas vezes pensou em desistir do curso, mas o sonho falava mais alto. Em 2006, eu entrei na faculdade para cursar a faculdade de Direito. Só fiz apenas 3 matérias, porque não tinha recurso, não tinha dinheiro e tive que trancar. Quando foi em 2011, tive a oportunidade novamente de voltar a ingressar na faculdade. Aí consegui o financiamento do FIES pelo governo e consegui. O autônomo conta que escolheu este curso com o intuito de mudar a realidade ao seu redor e ajudar as pessoas que não têm condições de pagar por um bom atendimento jurídico. Tenho a pretensão assim de concursar, fazer o Ministério Público ou a Defensoria, por ver a carência que tem as pessoas para auxiliar nessa área jurídica, muitas vezes não tendo condições, e aí isso me chamou muita atenção em querer poder ajudar. Um grande exemplo, né, Rafaela? A gente gosta de mostrar isso aqui no Jornal da Justiça também. Com certeza. E ele quer atuar na Defensoria Pública justamente para divulgar o direito de outras pessoas que não têm acesso. Ele precisa agora consolidar o diploma dele no exercício, inclusive, da profissão. O Jornal da Justiça, primeira edição, fica por aqui. Para você, uma boa tarde. Boa tarde para você, até amanhã e continue agora com a programação da TV Justiça.